Capítulo 16. Como lutar? Rebeca. Deus chamou-nos para sermos soldados e não pacifistas. Em lugar algum da Bíblia há espaço para os cristãos moles. Como foi exposto no capítulo anterior, somos destinados a sermos lutadores e soldados. E isso tudo, primeiramente, no mundo espiritual. Vivemos em um mundo governado por Satanás e o tempo se escoa. Por isso, o inimigo se torna mais e mais ousado. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Segundo Coríntios 10, 3 e 4. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Segundo Timóteo 2, de 3 a 4. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Jeremias 48, 10. Assim que nos apossarmos do poder e da autoridade que Jesus nos deu, e em seu nome tomarmos a ofensiva na guerra contra Satanás, a perseguição que inevitavelmente virá, não virá da maneira como pensamos. As pessoas não irão simplesmente parar e dizer: nós não estamos difamando você pela sua prontidão na luta ao lado de Jesus. Não, você será acusado de fazer coisas erradas que na realidade não fez, ou de ser extremamente radical e até mesmo de tornar-se perturbado mentalmente. Será desacreditado mais por seus irmãos da fé do que pelos chamados não cristãos. Satanás está sempre enganando e mentindo. Nada é o que parece ser. Seus servos mais eficazes são os supostos cristãos mais fortes, os que vão à igreja regularmente, e os mais bem-sucedidos, respeitados e honrados membros de sua comunidade. São estes os que irão acusar e perseguir aqueles que estiverem engajados na batalha espiritual por Cristo. Seremos perseguidos, sim, por causa das almas que serão salvas e trazidas a Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai,
porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Mateus 5, de 10 a 12. Não se surpreenda quando a perseguição vier de sua própria igreja, ou daqueles que você pensa serem irmãos e irmãs na fé, e também os de sua própria família. Eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 29 e 30. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Segundo a Coríntios 11, de 13 a 15. Nós duas queremos deixar bem claro uma coisa. Não estamos tentando ditar regras a você e nem controlá-lo. Estamos simplesmente dividindo com você o que o Senhor nos ensinou. Você deve buscar a orientação diretamente dele. Deve aprender a ouvir-lhe a voz do Espírito. Somente o Espírito Santo pode ensiná-lo como fazer isto. Contudo, é necessário que você busque fervorosamente a comunicação com ele. De fato, diante do Senhor, é responsabilidade sua, como indivíduo, estudar cuidadosamente tudo o que os outros dizem a você. Deve verificar-se o que lhe é ensinado, se está dentro do contexto bíblico. E isto inclui este livro, assim como tudo o que é dito pelos pastores. O próprio apóstolo Paulo instruiu os coríntios acerca disso. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3, e os outros julguem. 1 Coríntios 14, 29. Você, leitor, faz muito bem em ler todo este capítulo, porque o mesmo contém ordenanças aplicáveis aos nossos cultos, mas que na maioria das vezes são negligenciadas ou desprezadas. Quem quer que seja que se envolva em uma batalha espiritual deve estar preparado para lutar em mais de uma área. Mas lembre-se, você não decide onde e nem como lutar. Apenas o Senhor o faz. É necessário que tão somente fiquemos disponíveis para que Ele nos use do modo que escolher. Ele é o nosso comandante e o nosso objetivo deve ser, sempre, fazer a vontade de Jesus Cristo, para que, como resultado, ele receba a glória e os outros o conhecimento da salvação. Lembre-se, Jesus é Deus. Quem disser que ele é menos do que isso é falso. Tenha cuidado em quem você confia. Seja sábio, esteja sempre alerta à orientação do Senhor, pois ele nos adverte: a ninguém imponhas precipitadamente
as mãos. 1 a Timóteo 5, 22. E espere sempre para ver os frutos na vida de uma pessoa. E espere até que o Senhor dê completa paz concernente a ela. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4, 1. Não se esqueça que Satanás e seus demônios tentarão sempre enganar você, especialmente no que diz respeito a assuntos espirituais. Existem pelo menos 8 passos que deveriam ser seguidos por todos os que se engajaram na batalha espiritual. São eles: 1. Você deve aceitar o completo senhorio de Jesus em todas as áreas de sua vida. 2. Deverá se dispor à total aplicação da cruz em sua vida. E isso deve ser experimentado no seu dia a dia. O Dr. Tozer escreveu um livro chamado A Procura de Deus, que penso que todo cristão deveria ler. A seguir, uma explicação do que significa a aplicação da cruz em sua vida, extraída do mesmo. Tudo no Novo Testamento concorda com o que é apresentado no figurativo Velho Testamento. Os resgatados não precisam mais ter medo para entrar no Santo dos Santos. Deus deseja que avancemos em direção à sua presença e vivamos toda a nossa vida lá. E isto deve ser vivenciado por nós em uma experiência consciente. É mais do que uma doutrina a ser defendida. É uma vida a ser desfrutada em todos os momentos de todos os dias. Igualmente, a presença de Deus é o ponto central do cristianismo. O ponto central da mensagem cristã é o próprio Deus esperando que os seus redimidos estejam conscientes de sua presença. O tipo de cristianismo que atualmente está em voga conhece a presença divina apenas na teoria. Ele fracassa na ênfase do privilégio cristão. Isto é, de acordo com seus ensinamentos, já estamos posicionalmente na presença de Deus. Nada é dito acerca da necessidade de experimentarmos de verdade essa presença. O que é que nos impede? Usualmente, a resposta que ouvimos é que somos frios. Só que isso não explicará todos os fatos. Há algo mais sério do que a frieza de coração. E o que poderia ser? Não seria a presença de um véu em nossos corações? Um véu que, se não for retirado, como o primeiro o fora, ainda obstrui a passagem da luz, escondendo-nos a face de Deus. O eu é o véu opaco que esconde a face de Deus. Ele só pode ser subjugado na experiência espiritual e nunca pela mera instrução. Devemos varrer essa lepra de nosso sistema. Há muito o que ser feito por Deus no que se refere à nossa morte antes de ficarmos livres. É necessário que convidemos a cruz
para que ela efetue em nós esse trabalho. Devemos trazer os pecados do nosso eu adiante da mesma para julgamento e nos preparamos para a aprovação e sofrimento semelhantes ao que o nosso Salvador experimentou durante o governo de Pôncio Pilatos. Deixe-nos lembrar que, quando falamos de entrega do véu, estamos nos referindo à linguagem figurativa. O pensamento é poético e, de certo modo, bonito, mas na realidade não há nada de agradável nele. Na experiência humana, esse véu é feito do tecido da vivência espiritual. Diz respeito às sensações do nosso ser. E tocá-lo é tocar onde sentimos dor. A retirada do mesmo fere, machuca e faz-nos sangrar. Se dissermos o contrário, é fazer com que a cruz não seja cruz e a morte não seja morte, em absoluto. Na verdade, não é divertido morrer. Arrancar através do alto preço o material de que a vida é feita não deixa de ser algo profundamente doloroso. Sim, foi isso que a cruz fez a Jesus e faria a qualquer outro homem que tentasse tirá-lo dela. Sejamos cautelosos no conserto de nossas vidas, no que se refere à esperança de sermos capazes de rasgarmos o véu. Deus fará tudo por nós. Nossa parte é rendermos e confiarmos. Devemos confessar, perdoar, repudiar a vida egoísta e considerá-la como que crucificada. Entretanto, devemos ser cuidadosos para distinguir a aceitação preguiçosa do verdadeiro trabalho de Deus. Devemos insistir que o trabalho seja feito. Não ousemos descansar, contentes com a simples e elegante doutrina da autocrucificação, isto é, imitar a Saul e reter o melhor das ovelhas e dos bois. Se insistirmos que o trabalho seja verdadeiramente feito, ele será feito. A cruz é rude e é mortal, mas é efetiva. Ela não mantém a vítima morrendo nela para sempre. Chega um momento em que o trabalho termina e a vítima agonizante morre. Depois de tudo isso, vem a ressurreição gloriosa e o poder. Assim, a dor é esquecida devido à alegria do véu que foi retirado. E entramos na experiência real da presença do Deus vivo. 3. Ter disposição de abrir mão, tanto de sua própria vida e da vida de seus amados, se o Senhor assim escolher. E isso provavelmente provocará uma mudança total em sua vida. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37 e 38. Quem, todavia, perde a vida por a minha causa, achá-la-á. Mateus 10, 39. 4. Você deve aprender a ouvir o Senhor falar em seu espírito. A expressão ouvir o Senhor falar em seu espírito não significa que seja uma voz audível
que pode ser ouvido com os ouvidos físicos. O que quero dizer é que quando o Senhor diz algo no seu espírito, logo a mensagem é projetada em sua mente, na forma de um pensamento. E é por isso que se torna tão importante examinar atentamente os nossos pensamentos e pedir ao Senhor que mantenha as nossas mentes e corações puros. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. João 16, de 12 a 14. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis, e sobre as suas mentes as inscrevereis. Hebreus 10, 15 e 16. O Espírito Santo colocará pensamentos em nossas mentes. É a maneira como ele nos fala e é um testemunho para nós. Satanás pode também colocar pensamentos em nossas mentes, mas lembre-se, o Espírito Santo confirmará em seu coração e espírito o que é de Satanás e o que não é. A Bíblia é uma segurança para nós. O Senhor nunca dirá algo que não esteja em concordância com ela. Enquanto você estiver orando e conversando silenciosamente com o Senhor, Satã não poderá ler o que está em sua mente, e desse modo não será capaz de colocar pensamentos que coincidem com as circunstâncias que você estiver vivendo. Esta é uma outra razão importante para que você aprenda a controlar sua mente, a fim de que a mesma não vagueie enquanto você estiver em oração e comunhão com o Senhor. Eu amo os que me amam. Os que me procuram de madrugada me acham. Provérbios 8, 17. A tradução literal no hebraico para a expressão de madrugada é diligentemente com inferência em seriedade. Conceito esse extraído da concordância bíblica. Você deve procurar um relacionamento assim com o Senhor. Apenas o Espírito Santo pode ensinar-lhe a ouvir a sua voz. Você deve procurar esse relacionamento através do jejum, lágrimas e oração. Lembre-se, o Senhor nunca faz nada às pressas e provavelmente ele irá testar-lhe a sinceridade. Se você não pedir ao Senhor para fazer em você o trabalho da cruz, como foi explicado na citação do Dr. Tozer, você não será capaz de desenvolver uma relação assim com ele, e da mesma forma não poderá fazê-lo se não estiver totalmente compromissado. Quando o Senhor falar a você e o que for falado estiver de acordo com a Bíblia e também o Espírito Santo confirmar que é realmente a voz dele, então o que você deverá fazer será firmar-se na fé. Do contrário, Satanás tentará persuadi-lo de que não foi o Senhor quem falou e que você está apenas imaginando coisas.
O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8:16. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Hebreus 3, 7 e 8. O Espírito Santo falará se ouvirmos a sua voz. E se ouvimos, não devemos endurecer o nosso coração, mas nos firmamos na fé e na obediência, em concordância com o que ele nos disser. Usualmente, o Espírito Santo começa a nos falar ou despertar a atenção para algo que não agrada ao Senhor. A tentação é ignorar a comunicação e continuar a fazer o que não agrada a Ele. Se você proceder assim, estará endurecendo o coração e acabará interrompendo a comunicação com o Senhor. Será testemunhado em seu coração que o que você ouviu procede de Deus, pelo Espírito Santo. Se o que você ouvir não for dele, aprenda a ser sensível à hesitação ou checar o que sentir. Com frequência, ficamos ansiosos para prosseguirmos e fazermos o que está no coração. Não prestamos atenção a esses princípios. É necessário que aprendamos a ser pacientes e dispostos a esperar pela confirmação antes de agirmos. A impulsividade não tem espaço na guerra espiritual. 5. Você deve aprender a controlar a mente. Esta será provavelmente uma das coisas mais difíceis que você já fez. A ordem do Senhor é clara. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir as fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Segundo a Coríntios 10, 3 a 5. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. A mente é o maior campo de batalha. Satanás ataca-nos na mente mais do que em qualquer outro lugar. A batalha é sem tréguas e não terminará enquanto estivermos aqui sobre a terra, quer queira ou não. Você não mais deverá permitir preguiçosamente que os pensamentos varrem sua mente. Somos responsáveis diante de Deus para examinar todos os pensamentos que passam por nossa mente e, do mesmo modo, decidir se os mesmos significam obediência a Cristo. Enfrentemos o fato de que, basicamente, somos criaturas preguiçosas. E posso afirmá-lo, porque quando Deus, pela primeira vez, despertou-me a atenção para isso, foi uma das coisas mais difíceis que ele me pediu para fazer. No decorrer do curso de medicina, eu tive que estudar horas a fio. Sabia como manter a concentração absoluta nos estudos, mas ainda não controlava os meus pensamentos. Continuamos pela existência com os pensamentos.
É a forma em que fomos criados. Somos responsáveis por trazê-los cativos a Jesus. É importante que você entenda que Satanás pode injetar os pensamentos em você, da mesma forma que um médico pode injetar os remédios em seu corpo. Ele e os seus demônios podem fazê-lo do lado de fora do seu corpo. Eles não precisam estar dentro de você para fazê-lo, e do mesmo modo, eles não podem ler a sua mente. Somente Deus sabe de nossos pensamentos e intenções. Veja Hebreus 4, 12 e 13 e Jeremias 17, 9 e 10. Portanto, seguindo o exemplo de Jesus, quando estava na terra, devemos rejeitar em alta voz a Satanás e seus demônios. O inimigo colocará os pensamentos em sua mente, começando com a palavra eu, para que você pense que o pensamento foi originado por você. A propósito, o pensamento pode começar assim: certamente eu gostaria de fazer, ou algo que você sabe que é pecado. Tão logo constante o pensamento, é preciso que você ataque a verdadeira fonte. Em voz alta, diga algo semelhante a isto: Satanás e seus demônios, eu repreendo vocês em nome de Jesus. Não aceito esse pensamento. Vão embora. Imediatamente, tente pensar nas Escrituras e, se for necessário, recite a passagem bíblica para controlar a sua mente. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe os vossos pensamentos. Filipenses 4, 8. Há um outro modo de controlarmos nossas mentes. Devemos literalmente reeducá-las e renová-las, como está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse processo exige tempo, persistência e muito trabalho. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de termos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3, 12. Você já se perguntou como poderia revestir-se de coisas como bondade, misericórdia e etc? Pois eu já fiz a mim mesma essa pergunta várias e várias vezes, até que finalmente o Senhor deu-me a resposta. Devemos treinar de antemão nossas mentes para que, quando em determinadas circunstâncias as pessoas nos ferirem, não reagiremos com nossas emoções naturais. Escolheremos agir com a misericórdia de Deus e devolveremos o bem pelo mal. O famoso escritor chinês Ho Chi Minh descreve a batalha pela mente da seguinte forma: de acordo com a Bíblia, a mente do homem é notável, porque a mesma constitui um campo de batalha onde Satanás e seus espíritos malignos contendem contra a verdade e, por sua vez,
contra o crente. Ilustraremos como se segue a vontade do homem, assim como o espírito. São fortaleza que os espíritos malignos anseiam capturar. O campo aberto, onde a batalha é travada em busca dessas fortalezas, é a mente humana. Veja como o apóstolo Paulo a descreve. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, segundo a Coríntios 10, 3 a 5. Primeiramente, ele nos fala de uma batalha, depois onde a mesma se passa e, finalmente, com que objetivo? Ela diz respeito exclusivamente à mente humana. O apóstolo compara os argumentos humanos, que são resultado de raciocínios, com as fortalezas do inimigo. Ele ilustra que a mente, tendo sido aprisionada pelo inimigo, se torna enfraquecida pela guerra empreendida. Assim, conclui que muitos pensamentos de rebelião ficam detidos na fortaleza, e é necessário que sejam levados cativos à obediência de Cristo. Tudo isso, plenamente, mostra-nos que a mente do homem é o cenário de batalha onde os espíritos malignos opõem-se a Deus. A mente, quando firmemente aprisionada por Satanás, se torna endurecida. Os homens seguem as inclinações da carne e dos pensamentos como filhos da ira, e são também estranhos e inimigos do entendimento, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, segundo Coríntios 3,14, Efésios 2, 3, Colossenses 1, 21 e Romanos 8, 7. Depois de lermos todas essas passagens, podemos entender claramente como os poderes das trevas estão especialmente relacionados à mente humana e como esta se torna tão suscetível aos ataques de Satanás. No que se refere à vontade, emoção e corpo, os poderes das trevas não podem fazer nada se primeiro não ganharem algum terreno. Mas na mente humana, eles podem trabalhar livremente, sem que inicialmente se faça necessário persuadir a pessoa ou conseguir a permissão da mesma. É como se a mente já fosse posse deles. O apóstolo, ao fazer a comparação das mentes humanas às fortalezas do inimigo, parece sugerir que Satanás e seus espíritos imundos já estabeleceram um relacionamento profundo com as mentes dos homens e, de alguma maneira, eles as usam como baluartes para encarcerar os cativos. Na mente humana, eles impõem a autoridade deles e, através da mente de seus cativos, eles transmitem pensamentos venenosos aos outros para que possam também levantar-se contra Deus. É difícil avaliar quanto da filosofia, ética, conhecimento, pesquisa e ciência no mundo fluem dos poderes das trevas. Contudo, de uma coisa estamos certos: todo e qualquer argumento, assim como o orgulho,
que constituem obstáculos ao conhecimento de Deus. São as fortalezas do inimigo. Parece estranho que a mente humana tenha esse nível de proximidade com as trevas. Não foi sob a instigação de Satanás que a humanidade cometeu o primeiro pecado da busca do conhecimento do bem e do mal? Por conseguinte, a mente do homem está especialmente relacionada com Satanás. Se vasculharmos as Escrituras cuidadosamente e observarmos as experiências dos santos, descobriremos que toda a comunicação entre os humanos e as forças satânicas ocorreram no órgão do pensamento. Tome como exemplo a tentação vinda de Satanás. As tentações com as quais ele seduz o homem são apresentadas à mente deste. É verdade que ele, com frequência, usa a carne para conseguir o consentimento humano. Sim, em cada momento da sedução, o inimigo cria algum tipo de tentação e pensamento. Todas as tentações nos são oferecidas em forma de pensamentos. A definição original de arrependimento é a mudança de mente. Entretanto, mesmo depois do arrependimento, a mente do crente não fica totalmente liberada do toque de Satanás. Ele continua trabalhando do mesmo modo como trabalhava antes. Paulo, em sua carta aos crentes de Corinto, confessou que estava receoso de que, como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidos as vossas mentes, e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Segundo a Coríntios 11, 3. O apóstolo também reconhecia que, assim como o Deus deste mundo cegou as mentes dos incrédulos, então ele iria cegar a mente dos crentes. A mente é a via de acesso mais fácil para o inimigo concretizar seus propósitos. O coração de Eva era puro e ainda assim ela recebeu os pensamentos sugestivos de Satanás. Desse modo, foi iludida pelo engano dele, ao perder a linha do raciocínio de tombar para a armadilha. Se um cristão que se vangloria de possuir um coração honesto e sincero não aprender como expulsar os espíritos malignos em sua mente, ele continuará a ser tentado e enganado na perda da soberania de sua vontade. Deus deseja restaurar a nossa mente para que ela seja como quando Ele nos criou. Assim, poderíamos não só glorificá-lo como nosso proceder, como também em nossos pensamentos. Quem é capaz de estimar o crescimento número dos filhos de Deus que, devido ao descuido para com as suas mentes, crescem limitados, obstinados e mesmo em algumas vezes se corrompem e decaem um pouco da glória de Deus? O povo do Senhor precisa saber que para desfrutar de uma vida plena com Ele, as mentes precisam ser renovadas. Quando um cristão constatar que não mais está sendo capaz de governar a própria mente, ele deverá perceber que o inimigo a está subjugando. A intenção de Deus é que o homem controle a si mesmo, pois uma vez tendo autoridade para regular cada um de seus dons naturais, o seu processo mental
deveria estar sujeito ao poder de sua vontade. Um cristão deveria inquirir a si mesmo: estes pensamentos são meus? É o que estou pensando? Se não são meus, então deve ser o espírito maligno, que é capaz de trabalhar na mente humana. A pessoa deverá concluir que, uma vez não tensionando pensar e ainda assim os pensamentos continuarem, que eles não são seus, mas do espírito maligno. Esses foram trechos do livro O Homem Espiritual, volume 3, de Watchman Nee. Agora, deixe-me mostrar alguns exemplos. São 3 as fontes dos pensamentos que chegam à mente de um crente verdadeiramente nascido de novo: o da própria pessoa, o do Espírito Santo e o de Satanás e seus demônios. Em quase todos os lugares que vamos, as pessoas nos criticam dizendo que não deveríamos falar sobre Satã, porque, procedendo assim, estamos dando glória a ele, e etc, etc. Por que será que as pessoas agem dessa maneira? A resposta é porque quase sempre há bruxas na plateia. Elas se sentam atrás e, com um simples encantamento, enviam um demônio a cada pessoa no recinto. Por favor, observe: os demônios não entram nas pessoas, eles jogam os pensamentos. Estas mulheres não deveriam falar sobre Satã, porque assim elas estão dando glória a ele. A pessoa os assume e eles parecem ser verdadeiros. B. A minha companheira de quarto, na época em que conheci Elaine, não era cristã. E, para ser franca, eu não gostava nada dela. De um modo relutante, concordei em deixá-la ficar comigo no ano letivo, na esperança de trazê-la ao Senhor. No entanto, aquele ano foi extremamente difícil para mim. Nossas personalidades eram divergentes e ela me irritava na maior parte do tempo. Durante a ocasião, o Senhor estava me ensinando a controlar a minha mente. O que o Espírito Santo me mostrou foi que em quase todas as manhãs, enquanto eu me preparava para o trabalho, mesmo não tendo visto Sue, ainda ela ficava em minha mente. E lutávamos o tempo todo. Assim, quando eu a via, estava tão irritada com ela que não era capaz de dizer um civilizado bom dia. Pois é, de onde procediam esses pensamentos? Não eram meus. Tamanha era a luta para controlá-los que muitos foram os momentos em que tive de dizer a mim mesma: Rebeca, cale-se! Porém, isso não funcionava, porque os pensamentos de raiva continuavam. E por que eles continuavam? A resposta é que, quando eu dizia a mim mesma para ficar calada, na verdade eu estava resistindo a Satanás com minhas próprias forças. E quando tentamos resisti-lo com nossos próprios recursos, perdemos a batalha antes mesmo de iniciá-la. Graças a Deus que, à medida em que o Espírito Santo me treinava para reconhecer que aqueles pensamentos vinham de fora e do inimigo, eu comecei a ter vitória quando passei a repreendê-lo em voz alta, no nome de Jesus. Logo que percebia que os primeiros pensamentos
depreciativos ou de ira a respeito de Sui começavam a surgir na minha mente e imediatamente eu dizia: Satanás e seus demônios, eu os repreendo no nome de Jesus. Não aceito esses pensamentos sobre Sue. No mesmo instante, forçava a mim mesma para pensar numa parte da Bíblia e a recitava em voz alta. Então, eu tinha vitória, porque eu estava resistindo ao inimigo com o poder de Jesus e todo o meu relacionamento com ela melhorou consideravelmente. Quantos casamentos, famílias, igrejas e até comunidades inteiras são destruídas por essa tática simples do diabo. Veja a seguir as figuras 1, 2 e 3. Figura 1. Veja aqui uma representação do nosso cotidiano. Pela manhã, Nancy louva ao Senhor enquanto se prepara para trabalhar. Ela ainda não viu Sally. O inimigo, sempre em derredor, sopra pensamentos em sua mente. Eu aposto que Sally não lavou as louças a noite passada. Porque o pensamento começa com eu, Nancy o assume como sendo dela. O demônio continua a aumentar-lhe a ira, enviando mais pensamentos negativos sobre Sally. Ela é tão preguiçosa, ela nunca faz a parte dela nos trabalhos de casa. Ela só está me usando, etc. e etc. Na hora em que Nancy encontra Sally, ela está tão nervosa que nem cumprimenta Sally civilizadamente. Observação: Sally lavou as louças a noite passada, mas Nancy está tão nervosa que não percebe. Sally diz: Bom dia, como você está hoje? Nancy responde: adeus. O demônio começa a manipular Sally. Ela aceita o pensamento por causa da palavra eu. Ela pensa que é melhor do que eu. Está sempre agindo grosseiramente comigo. O que foi que eu fiz? As duas garotas começam o dia de péssimo humor. E o inimigo, feliz e vitorioso? Tchau! Tenha um dia pobre! Figura 2. Pela manhã, Nancy louva ao Senhor enquanto se prepara para trabalhar. Ela ainda não viu Sally. Porque o pensamento começa com o eu, Nancy o assume como sendo dela. Eu aposto que Sally não lavou as louças a noite passada. O demônio continua a aumentar-lhe a ira, enviando mais pensamentos negativos sobre Sally. Ela é tão preguiçosa, ela nunca faz a parte dela nos trabalhos de casa. Ela só está me usando, etc. e etc. Espere um minuto. Eu não deveria estar pensando estas coisas. Ao invés disso, pensarei no Senhor. Vejamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas eu tive que tirar o lixo a noite passada, porque senão ela não o faria. Na hora em que Nancy encontra Sally, ela está tão nervosa que nem cumprimenta Sally civilizadamente. Sally diz: Bom dia, como você está? Adeus. Ela pensa que é melhor do que eu. Está sempre agindo grosseiramente comigo.
O que foi que eu fiz? Nesse caso, nem se tenta parar o fluxo dos pensamentos negativos sobre Sally, pensando que os mesmos são seus. Ao fazer isso, ela está na essência, resistindo a Satanás com suas próprias forças. Agindo assim, ela sempre perderá a batalha, porque nós não somos e nunca seremos mais fortes que Satanás. E o inimigo, em mais um dia vitorioso, tchau, tenha um dia pobre. Agora veja a figura 3. Pela manhã, Nancy louva ao Senhor enquanto se prepara para trabalhar. Ela ainda não viu Sally. Eu aposto que Sally não lavou as louças a noite passada. Nancy reconhece que este pensamento não está sujeito a Jesus Cristo. Espere um minuto. Esse não é o meu pensamento. Satã está agindo novamente. Satanás e seus demônios, eu os rejeito em nome de Jesus. Eu não vou permitir esses pensamentos sobre Sally. Agora, vão embora! Aqui, nem se reconhece a verdadeira fonte dos pensamentos, Satanás e seus demônios, e assim obtém a vitória. Este é um exemplo prático de tomar cativo todos os pensamentos em obediência a Jesus Cristo, segundo a Coríntios 10, 5. Bom dia, Sally. Obrigada por lavar as louças a noite passada. Nancy, tenha um bom dia. 6. Memorizar as escrituras é um outro ponto muito importante. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Salmo 119, de 9 a 11. O modo de guardar a palavra de Deus no coração é memorizá-la. Não sou capaz de enfatizar o quanto isto é importante. Acredite-me, quando se luta contra os demônios, não há tempo para ficar folheando a Bíblia. Se todas as vezes que precisar da palavra de Deus você tiver que abrir as Escrituras, poderá perder a própria vida ou a vida daquele por quem está lutando para libertar. Existe um jeito fácil de memorizar as Escrituras. Separe um tempo a cada dia. No meu caso, são necessários 20 minutos ou o tempo que gasto na frente do espelho para secar meus cabelos. Escreva os versículos que você quer decorar em um cartão com cerca de 8 por 12 centímetros. Ao escrevê-los, não se esqueça de colocar a referência antes e depois dos mesmos. Não ultrapasse o limite de 2 ou 3 versículos em cada cartão. Então, em voz alta, repita os versos e a respectiva referência até que consiga fazê-lo, uma ou duas vezes de olhos fechados. Por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Faça isso uma vez por dia e a cada semana troque os versículos no cartão. Se fizer assim todos os dias, fielmente, durante 3 meses, a Escritura ficará gravada em sua mente para sempre. Logo, você constatará o Espírito Santo trazendo de volta esses versos em sua mente
várias e várias vezes ao dia. Este será um jeito fácil, rápido e indolor para decorar a palavra de Deus. 7. Autoridade. Deus sempre coloca seu povo debaixo de autoridade. Esta é uma lição que devemos aprender logo, se quisermos sobreviver na guerra espiritual, a menos que estejamos dispostos a obedecer às autoridades delegadas, nunca obedeceremos verdadeiramente à autoridade que vem diretamente de Deus. E dessa maneira, perderemos muitas batalhas porque não ouviremos e, consequentemente, não obedeceremos nosso capitão Jesus Cristo. Penso que seja sábio destacar aqui uma seção do livro Autoridade Espiritual, de Watchman Nee, de 1972. Os filhos de Deus não só deveriam aprender a reconhecer a autoridade, como também ter consideração por aqueles a quem são destinados a obedecer. O centurião falou ao Senhor Jesus, dizendo: pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Mateus 8, 9. Ele era verdadeiramente um homem que conhecia a autoridade. Assim como Deus sustenta todo o universo com sua autoridade, todos os seus filhos estão sob essa autoridade. Entretanto, se um deles for independente e autoconfiante, não se sujeitando à autoridade delegada por Deus, então nunca poderá se empenhar no trabalho divino sobre a terra. Cada um dos filhos de Deus deve estar sujeito à autoridade, em obediência, para que possa relacionar-se em harmonia com os outros. Embora seja triste dizer que muitos falham neste aspecto. Se você se sente incapaz de se sujeitar à autoridade de um chefe em seu trabalho, como então poderia realmente se sujeitar à autoridade de Deus? Por isso também, seja cuidadoso sob a autoridade de quem você irá se colocar. Não se apresse em se tornar membro de uma determinada igreja, até que tenha absoluta certeza que é o lugar onde Deus o quer. Uma vez que estiver sob a autoridade escolhida, o próprio Deus considerará a sua desobediência a ela algo muito sério. Em resumo, se você desobedece a essa autoridade, estará dando terreno legal a Satanás em sua vida. O mesmo se torna verdadeiro no que se refere às mulheres. Muitas são as moças que sentem que não podem sobreviver sem se casarem. Desse modo, tendem a comprometer-se com homens que se interessam por elas. Inúmeras foram as tragédias que presenciei de mulheres jovens profundamente interessadas em servir ao Senhor, mas que estavam presas em um casamento em que o cônjuge não tinha o mesmo interesse. Assim, por terem se comprometido em um relacionamento dentro do matrimônio, Deus não honrará qualquer rebelião por parte delas contra o marido. Nunca serão livres para servir ao Senhor da mesma maneira como quando solteiras. Se chegar uma época em que, para obedecer à autoridade de Deus, será preciso que você desobedeça a uma determinada autoridade governamental, então deverá estar preparado para sofrer a punição. O exemplo disso foi quando Daniel recusou-se a obedecer o decreto do rei Dário, que proibiu a quem quer que fosse
de orar a Deus por um período de 30 dias. Entretanto, Daniel não o fez em secreto. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Daniel 6:10. Daniel fez a opção de obedecer a Deus e não ao governo. Mesmo assim, ele agiu abertamente, se dispondo a receber a punição. Deus, no entanto, honrou a Daniel, livrando-o dos leões que estavam na cova em que foi atirado. Muitos foram os mártires que deram suas vidas por obedecerem a Deus e não aos governos. Quantos de vocês, leitores deste livro, estariam dispostos a perderem o emprego por não consentir em parar de compartilhar o Evangelho e orar no trabalho? Recomendo firmemente àqueles que, de qualquer modo, estiverem envolvidos na batalha espiritual, que leiam o livro Autoridade Espiritual, de Watchman Nee. 8. Nunca subestime o poder de Satanás ou trate-o com desrespeito. E também não pense que ele não pode ou que não está ativo em sua vida. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: "O Senhor te repreenda." Judas, versos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Segundo a Pedro 5:8. Nunca se esqueça que a batalha é real. Se estiver na linha de frente, é bem provável que você seja abatido. Em quase todos os desastres que presenciei, o ponto em que a pessoa que antes lutava por Deus e de repente foi enganada por Satanás foi a perda do respeito pelo inimigo. Não estamos dando qualquer glória ou honra a Satanás, porém, ele é um adversário astuto e é muito mais inteligente do que nós. Não se esqueça do que Deus disse quando criou Satanás. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Ezequiel 28:12. Satanás é a mais linda e inteligente criatura que Deus criou. Não podemos esperar vencê-lo com a nossa pequena inteligência humana ou entender suas táticas. Devemos permanecer totalmente dependentes do Senhor para revelá-las a nós. Podemos resistir e superá-lo somente através do poder de Jesus Cristo. Quando uma pessoa deixa de respeitar Satanás, ela se torna descuidada e a porta fica aberta ao orgulho e muitos outros enganos do inimigo. Discutiremos aqui 5 áreas de batalha. Não estamos afirmando
que o que vamos dizer seja completo, porém o Senhor direcionou-nos a compartilhar com você o que temos aprendido até então. Também oramos seriamente para que o próprio Senhor conduza você em todo o entendimento espiritual. As áreas são os de demônios, os espíritos humanos dos satanistas, criaturas físicas como os animais malignos. A palavra licantrope se refere apenas aos lobisomens e não a outros animais malignos. Os humanos e a batalha espiritual em seu corpo espiritual. As duas fontes especiais de instruções sobre como se luta na batalha espiritual estão nos Salmos e no livro de Josué. Qualquer arma mencionada na Bíblia está à nossa disposição para usarmos no mundo espiritual. Estude a palavra de Deus. Tenha um caderno de anotações para escrever tudo o que o Senhor revelar a você, à medida em que for lendo. Assim, você terá a informação para revê-la sempre que desejar. Do contrário, gastará muito tempo que aprender de novo coisas que sabe, mas que no momento esqueceu. Demônios. Os demônios são criaturas muito inteligentes. São espíritos e não possuem normalmente corpos físicos. Embora possam, por um determinado tempo, manifestar-se com corpos físicos que podemos ver e sentir. Eles eram anjos a serviço de Deus e Satanás, o líder deles, era um arcanjo. Ele é uma das mais poderosas e inteligentes criaturas criadas por Deus. A inteligência humana não se compara em nada à dele. Desde a eternidade, ele escolheu rebelar-se contra o Criador e tentou exaltar a si mesmo acima de Deus. Um grande número de anjos seguiram-no, preferindo servi-lo do que a Deus. Estes anjos, com frequência, são chamados de anjos caídos e são vários demônios. São todos mentirosos e malignos. Recebem diferentes nomes em várias partes do mundo. Possuem uma hierarquia de forças e habilidades e só podem ser derrotados com o poder de Jesus. Mesmo estando em uma notável posição de autoridade em Jesus sobre eles, devemos fazer uso dela respeitosamente. É tão extenso o número e a variedade de demônios que não poderíamos nomear a todos. E também, um mesmo demônio terá diferentes nomes dependendo da área geográfica em que estiver. O reino de Satanás é altamente organizado e muito eficiente. A Bíblia se refere aos mais poderosos como príncipes e governadores sobre várias áreas do mundo. Eles conhecem muito bem a Bíblia. É por isso que devemos conhecê-la no todo. São experts em torcer as Escrituras para dar outro significado ao que Deus disse. Se não soubermos a Bíblia, seremos presas fáceis para eles. Não achamos necessário listar ou nomear os demônios, porque além de ser uma tarefa impossível, o Espírito Santo nos dará a sabedoria necessária a cada vez que precisarmos lidar com eles. O tempo e o espaço não nos permite falar mais sobre libertação. Ficaremos apenas com os detalhes apresentados no caso de Elaine.
e nos outros que eu mencionei, assim como as áreas na vida de uma determinada pessoa e as portas que são abertas nas vidas de muitos. As publicações posteriores falarão muito mais a respeito e com mais detalhes. Os espíritos humanos dos satanistas. Lidar com os espíritos dos satanistas é quase o mesmo que lidar com os demônios, exceto que é preciso lembrar sempre de que se trata de uma vida humana e o objetivo primário é a salvação. Aceitamos muito mais os tormentos dos espíritos humanos sem lutarmos contra, porque não desejamos feri-los e sempre pregávamos o evangelho a eles. Lembro-me de uma noite, pouco depois da última libertação de Elaine, de estar na cozinha lavando a louça da janta. Estava sozinha e chorava, enquanto lavava os pratos, orando ao Pai. Aquele tinha sido um dia particularmente árduo. Elaine e eu estávamos constantemente sendo atormentadas pelos espíritos dos satanistas. Nada parecia controlá-los. Éramos constantemente levadas por essas forças invisíveis e atiradas ao chão ou contra a parede, ou quando não era assim, os objetos eram atirados em nós. Ficávamos exaustas, além de espancadas. Podíamos deter os demônios simplesmente repreendendo-os no nome de Jesus. Mas quanto aos espíritos humanos, não podíamos detê-los da mesma maneira. Eu chorava diante de Deus em desespero. Pai, por favor, o que podemos fazer? Parece que minha casa tornou-se uma via pública aos poderes e espíritos malignos que desejavam entrar. Tu sabes como eles estão nos atormentando. Não posso mais aguentar isso. Naquele exato momento, o Espírito Santo fez fluir em minha mente a história do Cordeiro da Páscoa, que está em Êxodo, capítulo 12. Depois me disse: desde a morte de Jesus, não há mais sacrifícios com sangue. Assim, em contrapartida, o que você diria que pode ser usado para substituir o sangue? O óleo? Perguntei. Muito bem. Então o Senhor me fez lembrar de Êxodo, capítulo 40, onde ele instruíra a Moisés sobre a unção com óleo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e consagrarás o altar, e o altar se tornará santíssimo. Êxodo 49. Enquanto refletia sobre essa passagem, o Senhor mostrou-me a necessidade de pegar o óleo, ungir minha casa e santificá-la a Ele. Assim, peguei o óleo que tinha, óleo de cozinha mesmo, e passei nas portas, do mesmo modo que nos marcos e fechaduras. Passei também nas janelas. Terminando de fazê-lo, pedi ao Senhor que santificasse a minha casa diante dele e a selasse com o escudo do seu precioso sangue. Assim, deixei as portas abertas. Voltei para dentro de casa e, de pé no meio dela, pedi ao Senhor para purificar e retirar todos os espíritos malignos que estivessem dentro dela. A mudança foi imediata e dramática. Desde aquele instante, nem os demônios e nem os espíritos humanos
conseguiram mais entrar. Quando se está envolvido com trabalhos de libertação, é normal que as pessoas constantemente entrem e saiam de nossa casa. Algumas vezes, julgamos necessário ungí-la novamente e limpá-la ocasionalmente. Os envolvidos na guerra espiritual acharão esta atitude benéfica. O Senhor também nos ensina que todas as vezes em que mudássemos para uma casa diferente, deveríamos andar nas bordas da propriedade e reivindicá-la para Deus. Seria importante que pedíssemos que a santificasse para si mesmo, que a selasse e a protegesse. Se o Senhor revelar a você que está sendo afligido por um espírito humano, não apenas de um satanista, mas até mesmo de um irmão na fé, que tem ódio no coração contra você, será benéfico que um irmão ou uma irmã unja você e ore pedindo ao Senhor uma cobertura especial, não apenas contra as forças demoníacas, mas também contra os espíritos humanos. Fique alerta para a possibilidade de espíritos humanos falarem e agirem através de uma pessoa ainda não liberta. No mais, o Espírito Santo dará pessoalmente a você a orientação apropriada para cada ocasião. As feras malignas e a manifestação física de demônios. Os vampiros e os lobisomens são conhecidos como lendas há muitos e muitos anos. Muito já se escreveu acerca deles e foram o centro de inúmeros filmes e histórias. Infelizmente, quase todo mundo acredita que eles são criaturas simuladas da fantasia e que quase tudo o que é dito sobre eles é inexato. E espantem-se, essas criaturas existem. Deixe-me definir o que quero dizer com feras malignas e vampiros. Vejamos então alguns versículos interessantes. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmos 51, 5. Desde a queda de Adão, os humanos nascem pecadores e suas formas físicas são peculiarmente afetadas pela iniquidade. Iniquidade significa maldade ou perversidade. Como consequência, os demônios têm grande poder sobre os nossos corpos físicos. As pessoas que são totalmente comprometidas com Satã podem e pedem certos demônios para morarem dentro delas. Esses demônios podem provocar tremendas mudanças físicas nos corpos em que residem. E é de grande conhecimento também que os mesmos podem dar uma força incomum. Lembre-se do endemoniado Geraseno, de Lucas 8. As feras malignas são produzidas por estes demônios. Eles produzem as mudanças físicas no corpo da pessoa, fazendo com que a mesma fique parecida com um animal, mas com a força e característica de um super-homem. São muitos os versículos que falam sobre esse assunto. Naturalmente, os termos animais malignos ou feras malignas não são usados por serem termos imparcialmente modernos. Vejamos. Estabelecerei paz na terra. Farei cessar os animais nocivos da terra. Levítico 26, 6. Enviarei para o meio de vós
as feras do campo. Levítico 26, 22. Nestas duas referências, uma distinção clara é feita entre os animais nocivos e os animais selvagens. Aqui, Deus está dizendo aos israelitas que se eles obedecessem os seus mandamentos, ele faria cessar da terra dos cananeus os animais nocivos. No entanto, se eles não obedecessem, ele enviaria os animais selvagens para matá-los. Anteriormente, quando Deus dera a Moisés a lei, ele designara certos animais puros e impuros entre os animais domésticos e entre os selvagens. Assim, os animais nocivos são claramente diferentes dos animais selvagens. São meus os animais selvagens. Salmos 50, 11. Existem muitas referências sobre os animais selvagens pertencerem ao Senhor. Porém, o mesmo não se pode dizer quanto aos animais nocivos. Encontramos em Ezequiel a mais interessante das passagens. Aqui o Senhor instrui Ezequiel para ir ao Templo de Jerusalém, a fim de que o mesmo pudesse ver o que estava acontecendo lá. Na época, os israelitas estavam adorando a Satanás e seus demônios e praticando todos os tipos de perversões. Disse-me: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis e de animais abomináveis, e de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. Ezequiel 8, 9, 10. Na então citada referência de 1 a Coríntios 10, 19 e 20, fica claro que estes ídolos eram imagens de demônios que eram adorados. Acredito que os desenhos vistos por Ezequiel não eram apenas de demônios, mas também das feras malignas. Israel estivera no Egito por mais de 400 anos antes dessa época. Os hieróglifos encontrados no Egito contêm desenhos de criaturas meio homem, meio animal. Neles destacam-se os de corpos humanos com cabeças de lobo. Vários versículos mostram que os israelitas praticavam as tradições egípcias do mesmo modo que as formas de adoração. No Novo Testamento são encontrados referências a esses animais nocivos. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras nocivas, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Tito 1, 12 a 13. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém,
Quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. O erro de Balaão era a adoração a demônios, especialmente Baal. Judas 7:11. Existe uma passagem idêntica em 2 a Pedro 2, 10 a 12. Em Judas 7:11, podemos ver como os homens são corrompidos e transformados em animais pela perda do respeito e pela associação e adoração aos demônios. É clara a referência à corrupção da carne e uma alusão à carne estranha, outra carne. Devemos buscar a sabedoria do Senhor para entendermos tudo o que está escondido nas Escrituras. Acreditamos que estes versículos fazem referência ao fenômeno de seres humanos literalmente transformados em animais nocivos. Essa transformação provoca uma mudança física temporária. A maioria das pessoas considera os lobisomens, vampiros e zumbis como pura fantasia. Os cristãos precisam entender que Satanás e seus servos lidam seriamente com eles e que eles realmente existem. A atividade satânica na Idade Negra era intensa, porque a luz do Evangelho de Jesus estava quase extinta. A prática da feitiçaria estava desenfreada durante aquela época, até que Deus trouxe a reforma e o Evangelho foi pregado novamente. Os únicos relatos precisos que fomos capazes de encontrar acerca da existência desses animais malignos foram as traduções dos escritos de uns poucos cristãos da Alemanha durante o início da Reforma. Nosso Senhor Jesus Cristo disse que nos últimos dias, antes de sua volta, o mal iria aumentar tremendamente, muito mais do que na Idade Negra. Satanás se move com agilidade e estamos para ver mais e mais as manifestações de seu poder. A explosão de filmes sobre o oculto, filmes de terror, o rock, jogos e literaturas, as religiões orientais e os cristãos mornos dão-nos a indicação do fim dos tempos. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém nos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acredites, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 21 a 24. Vejamos um pouco do que se sabe sobre esses animais malignos, especialmente os lobisomens. Em primeiro lugar, é dito que se uma pessoa for mordida por um lobisomem, ela se tornará um deles. Sinto que isso está completamente errado. A Bíblia indica que para uma pessoa ser afetada a esse nível,
ela deve estar em um relacionamento com os demônios, que é proibido por Deus. Por outro lado, de uma própria experiência e pela experiência de outros, é pouco provável que uma pessoa seja mordida por um lobisomem, porque o que estes demônios humanos desejam é a destruição dos outros. Se chegarem perto de uma pessoa o bastante para mordê-la, o mínimo que farão será rasgá-la ao meio. Não se contentarão com uma simples mordida. Satanás os usa para a disciplina. Penso que irão se multiplicar demasiadamente na grande tribulação. Uma outra crendice a respeito dos lobisomens, que considero falsa, é a seguinte: eles se transformam em animais apenas à noite e quando é lua cheia. Posso afirmar que isso é falso, porque eu pessoalmente encontrei um lobisomem durante o dia. E não era a época de lua cheia. A pergunta-chave aqui é: como podemos, efetivamente, lutar contra estas criaturas? E a resposta não poderia ser outra: no nome e no poder de Jesus Cristo. Até a presente data, não tenho conhecimento da libertação de nenhum deles. Contudo, o trabalho de Cristo na cruz foi tão perfeito que eu estou segura de que, se a pessoa envolvida estiver disposta a sacrificar a própria vida, poderá obter a libertação. Estas pessoas entregarão seus corpos a tal ponto para serem controlados pelos demônios que, se não for por um milagre absoluto do Senhor, duvido que estes demônios possam ser expelidos sem resultar na morte das mesmas. Como já mencionei, eu mesma me encontrei frente a frente com um lobisomem. Talvez seja útil descrever essa experiência. Certa vez, na penumbra do anoitecer, eu estava indo do meu consultório para o hospital para ver um paciente que tivera piora do quadro clínico. Estava sozinha no carro e dirigia por um trecho isolado, numa estrada do campo, onde não havia casas e nem construções, num raio de pelo menos 1 milha. De repente, cerca de um quarteirão à minha frente, um enorme lobisomem saltou para o meio da estrada. Quando cheguei mais perto, ele ergueu-se firmando nas pernas traseiras. Coloquei o pé no acelerador com a intenção de desviar-me dele, mas o carro não respondeu. A despeito de todas as orações e tentativas, com o motor ainda funcionando, ele não andava. Fiquei assentada, olhando aterrorizada para aquela horripilante criatura que eu nunca tinha visto. Senti-me como que estivesse afogado no poder maligno que irradiava dele. Ele voltou a cabeça para trás e soltou um som horrível de um uivo que nunca esquecerei. A seguir, olhando-me diretamente nos olhos, disse: "Você não pode ir a lugar algum. Veja, eu parei o seu carro e não há nada que você possa fazer. Agora terei o maior prazer de rasgar a sua garganta e beber o seu sangue. Você já interferiu demais com Satanás. Vou puni-la e você não pode resistir o meu poder." Com um rosnado profundo, ele parou de falar e saiu da frente do carro em direção à minha porta.
O temor me envolveu. Contudo, eu estava certa de que deveria resistir, porque sabia que não era da vontade de Deus a minha morte. Naquele momento, ele me dissera que havia muito trabalho para fazer. 3 anos antes, durante a doença que quase me matara. Assim que tomei a decisão de ficar firme, o Espírito Santo fez fluir dentro da minha alma a calma, a paz e a força. Também falou-me que o lobisomem estava tentando amedrontar-me para que eu entrasse em pânico e corresse. Se eu o fizesse, ele seria capaz de me matar. Respirando fundo, estendi a mão direita na direção dele e gritei: Pare! No nome de Jesus, pare! Servo tolo de Satanás! Sou serva de Jesus Cristo, que é Deus Altíssimo, e não é a vontade dele que eu morra agora. Você não pode me tocar, porque ainda tenho trabalho a fazer. No mesmo momento, o lobisomem ficou parado em suas patas traseiras, rosnando e furioso, incapaz de se mover. Apontei novamente para ele e disse, olhando diretamente em seus olhos: No nome de Jesus, ordeno que você saia do meu caminho e se vá. A hora da minha morte ainda não chegou. Agora vá! Ele uivou mais uma vez e, ficando novamente de quatro, saiu da estrada, desaparecendo no meio de uma plantação de milho. Eu tremia tanto e ao mesmo tempo estava aliviada, que mal conseguia dirigir. Porém, quando meu carro ganhou velocidade, eu dirigi louvando o Senhor por mais uma vez. Estender a mão contra a ira dos meus inimigos. Salmos 138, 7. Parei 1 milha depois e tive uma crise de nervos antes de chegar ao hospital. Muito se escreveu sobre os diversos métodos para matar os lobisomens. Enquanto estes estiverem na forma de lobos. Eu nunca consideraria tais métodos porque eles implicam na morte da pessoa, de quem a salvação é o mais importante para mim. E também, uma pessoa assim, depois de morta, volta à forma humana, porque o demônio deixa o corpo, e isto causaria uma situação extremamente complicada, porque quem iria acreditar que um morto, quando vivo, tinha outra forma? Assim, o matador seria certamente acusado de assassinato. Os vampiros também existem. Este também é um termo relativamente moderno. Essencialmente, o vampiro é uma pessoa que bebe sangue. O vampirismo cresce a cada dia entre as estrelas do rock e de seus adeptos. Existem muitas canções sobre o assunto. O ato de beber sangue no palco durante as apresentações é comum para essas estrelas, assim como o fato de exibirem a alteração no formato dos dentes que se tornam pontiagudos. Recentes publicações de shows mostram o cantor Dee Snider, do grupo de rock Twisted Sister, exibindo dentes pontiagudos na frente da boca. Vejamos um fascinante versículo que fala a respeito. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes. Salmos 57, 4. Ao lembrar que a maioria dos escritos de Davi nos Salmos
dizem respeito à batalha espiritual e o fato de que sua alma, e não o corpo, estava sendo atacada. Fico me perguntando se ele não estaria se referindo às pessoas habitadas pelos demônios do vampirismo. Novamente, o que dizem a respeito deles não é verdade. Na realidade, agem durante o dia, não precisam dormir em caixões e etc. Pessoalmente, nunca encontrei um vampiro. Entretanto, conversei muito com pessoas que afirmaram tê-los encontrado. Nestas situações, também devemos nos firmar no poder e autoridade de Jesus Cristo. Os demônios podem se manifestar numa forma física. As formas variam desde a extrema beleza à feiura horripilante. Eles também podem se manifestar com a aparência perfeita de um ser humano. Os satanistas os chamam de challenging, incubi ou doppelgangers. O dicionário assim define os changelings. São supostas crianças que nas histórias são deixadas pelas fadas no lugar de outra que elas roubaram. Um doppelganger é o espírito de uma pessoa viva que tem a mesma aparência física dela. Os incubi são os demônios que adotam uma forma masculina, geralmente humana, a fim de ter relações sexuais com mulheres. A batalha física. Não posso dizer muito sobre os inevitáveis conflitos que você terá com as pessoas como resultado de seu envolvimento na guerra espiritual. Peça ao Senhor para ensiná-lo a ouvir claramente a voz dele. E quando a ouvir, obedeça, não se importando com o quanto isso possa parecer ridículo no momento. A fé, seguida da obediência imediata, são chaves fundamentais. Nunca me esquecerei de uma tarde, no mês de julho, logo depois da libertação final de Elaine. Quando cheguei em casa depois do trabalho, entrei e deixei algumas coisas lá. E como ainda tivesse 45 minutos antes de pegar Elaine no trabalho, decidi ir até a mercearia. Voltei depois de 20 minutos e quando coloquei a chave na fechadura da porta da frente, o Espírito Santo fez passar rapidamente no meu espírito e mente a palavra não. Olhei em volta e tudo parecia estar em paz. Os pássaros chiureavam, a brisa levava as folhas das árvores e os meus 2 gatos dormiam no balanço da varanda. Olhei para a janela perto da porta, mas não pude ver nada em comum. Devo estar louca, pensei. Não devo ter ficado fora de casa mais do que 20 minutos. E o dia ainda está claro. Imediatamente ouvi novamente a mesma ordem. Não. Mas, senhor, eu disse, estou com sorvete e ele vai derreter nesse calor. Não entre. Foi a última ordem. Depois, silêncio. Sabia no íntimo que ele não a repetiria para mim. Ele nunca discute conosco. Assim, dando de ombros, virei-me e voltei para o carro. Estava treinada o bastante para não obedecer. Fui buscar Elaine no trabalho e 1h30 depois, nós e o sorvete derretido entramos em casa. Descobrimos então que os fundos da mesma tinham sido vasculhados.
quem quer que seja que o tivesse feito estivera lá no exato momento em que o Espírito Santo me impedira de entrar. Juntas, louvamos ao Senhor pela orientação que ele me dera. Se eu tivesse entrado, com certeza teria morrido. No mais, poderia citar inúmeras outras experiências, mas acredito que o Senhor guiará você em tudo. Seja cuidadoso com todos. Não confie em ninguém até que tenha tido tempo suficiente para conhecê-lo bem. Verifique como são os frutos e a vida cristã do mesmo. Espere até que tenha completa paz no espírito e no coração vindo do Senhor para poder confiar em alguém. Ore constantemente, pedindo ao Senhor para revelar a você os servos de Satanás, assim como as suas mentiras. Não devemos nunca subestimar Satanás. Somente o Senhor poderá revelar-nos as suas armadilhas. A batalha no mundo espiritual. Esta área já foi discutida no capítulo 14. Mesmo assim, como todas as outras áreas de batalha, os 8 passos discutidos no início deste capítulo se aplicam muito bem aqui.